Graça e paz, povo de Deus! Estamos aqui para essa estreia do nosso Orando até que algo aconteça podcast. Com a presença ilustre do meu irmão Gabriel Soares. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Uma honra ter você aqui, Gabriel. Amém, né? A honra é minha de estar participando deste momento aqui com vocês, né? Falando sobre Jesus, né? Jesus é o centro de todas as coisas, da nossa vida, de tudo que acontece, de tudo que fazemos, né? Então, é um privilégio falar sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós conversamos aqui, né, um pouco nos bastidores, né, amorzinho? E o Gabriel contou muitas histórias, algumas eu disse, não, Gabriel, conta no podcast aqui. Mas primeiro, Gabriel, se apresenta aí, queria que tu te apresentasse, né, falasse qual é a igreja que tu os teus discipuladores, mentores, não sei como que chama, pastores, né? Mas se apresenta aí, fica à vontade. Sim, então, eu sou o Gabriel, tenho 32 anos, natural de Cruzeiro, interior de São Paulo, né? E eu sou um fruto de uma história, né? Com Jesus, né? Glória a Deus. Então, Glória a Deus. Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha, de Bauru, né? Meus pastores é o pastor Cleito e pastora Bruna Braga, né? Eles vieram de BH para pastorear Bauru, né? Então estou sob a liderança deles, né? Com a graça de Deus, né? Glória a Deus. Se quiser falar também do teu profissional, também que você trabalha. Então eu sou agente administrativo, sou servidor público municipal aqui na cidade de Bauru, né? Estou aí há 5 anos como administrativo no Conselho Tutelar, região 1, né? Que tem 2 regiões e eu atuo ali na região 1. Com o nosso amigo aí, o Casemiro Neto, né? Isso, né? Uma bênção, Neto é bênção. Famoso Casemiro, né? E assim, ó, Gabriel, outra coisa que me chamou a atenção, né? Depois, óbvio, vai falar aí um pouco mais profundo, mas já vem de uma geração de cristãos na família, né? Conta aí um pouco dessa história do teu avô, estava contando para nós. Isso mesmo, meu avô, Guilhermino José Soares, né? Veio da Bahia, né? Casou-se com a minha avó, ele veio aos 16 anos para Bauru, né? Teve aí 17 filhos, 14 vivos, né? E dessa história tem pastores, missionários, ministro de louvor. Então é uma história assim de anos, né? E geracional, que eu posso dizer, né? Um legado, um privilégio fazer parte dessa história, né? Então, lindo, né? Estamos aí, prosseguindo, né? Com Jesus sempre, né? Glória a Deus, glória a Deus. E Gabriel, assim, como que começou a tua trajetória no Evangelho, né? Ele pode contar aí, fica à vontade, o tempo é teu. Então, meu pai, né, criado num lar cristão, meu avô fazia os cultinhos de família, né? O que a gente chama hoje de célula. E lá atrás já estavam fazendo. No estilo igreja primitiva, né? Tinha ali aquela educação, então alguns fugiam, outros ficavam, né? Naquela situação, mas todo mundo tendo essa educação cristã, né? Então veio dessa história. Meu pai, Paulo, né? Então meu pai foi criado e passou isso para mim, né? Então meu pai conheceu minha mãe, meu pai trabalhava com mãe lá em Cruzeiro e trouxe ela para Bauru. Uau. Né? Então, eu e meu irmão mais velho nascemos lá, né? Somos em 3. Meu irmão mais velho, Natanael, eu, Gabriel e o Eliel. Então, o Eliel nasceu aqui, né? Então, nós viemos para cá. Meu irmão, na época, tinha um probleminha de saúde, né? E foi curado também numa oração. Né? Que problema que ele tinha de saúde? Conta mais fundo essa história aí. Que falou em oração, a gente já gosta. Ele tinha um problema que na época, digamos assim, o intestino não funcionava. Então, na época, ia ter que fazer uma cirurgia, colocar uma bolsa, arrancar o intestino. O que na época era digamos, um absurdo. Né? Porque na época não tinha a tecnologia que tem hoje, isso falando há 30 anos atrás, né? Então, e meu pai participando ali da Igreja Deus e Amor, né? Levou meu irmão
E eu fui marcado por essa história, né? Porque o que orou pro meu irmão, ele era um menino de 9 anos de idade. Acho que era 9 me anos de arrepiei idade. todo. Me lembro porque eu cresci com essa história, né? Minha mãe falando, o nome dele era Sérgio Vaz, se não me engano a memória, tá? E eu gravei isso, cresci com esse testemunho de milagre, né? Então, meu irmão participou dessa oração, recebeu uma oração e foi curado. Nunca teve esse problema, não precisou fazer nada. Glória E a Deus. ficamos aqui, porque ficava nessa ida e volta, né, até isso acontecer, e ficamos. A família do meu pai, né, como eu disse, toda é daqui, né? Então, tinha 3 irmãos, então todos aqui em Bauru. Então viemos, nos instalamos e aqui construímos essa nossa história, né? Uau, Gabriel, Nossa, glória a Deus, forte, hein? cara, que bênção, que forte, né? E é forte assim quando a gente pensa, né, uma criança. Eu sempre conto essa história, assim, quando eu tenho oportunidade. Tem um menininho que ele participa da nossa igreja lá, ele tem 12, né, 12 anos. E ele, na escola, um amiguinho dele procurou ele e falou assim: olha, eu vou me matar, não aguento mais a minha vida. Uma criança, imagina, de 12 anos. E aí ele falou: não, eu vou orar por ti e tua vida vai melhorar, as coisas vão melhorar, acredita em Jesus. Porque o pai batia na mãe todos os dias, chegava bêbado e batia na mãe. Então, essa geração, né, que muitos dizem, né, geração mimimi, geração fraca, geração depressiva, né? E nós temos que nos posicionar, não essa é a geração do avivamento. Amém, eu não creio é uma nisso, geração Gabriel. fraca. Nós temos que lançar essas palavras, porque eles estão posicionados em lugares estratégicos, né? E eu acredito nisso, eu creio nisso. Então, esses são os incendiadores, né? Amém. E nós Amém, vamos lançar essas palavras, eu né? creio que o Rafinha é um incendiador. Isso. Em nome de Jesus, em nome né? de Jesus. E eles estão nesses lugares e essa geração ela está se levantando. Amém, né? glória Nos a Deus, nossos eu creio. dias. Eu creio Em nome de Jesus. Amém. E Gabriel, é interessante porque, como tu falou, nós temos que lançar essas palavras. A igreja não pode se adaptar ao mundo. O mundo está falando que é uma geração de mimimi, uma geração... Não, essa é a geração do avivamento. É a geração que vai levar o fogo para a cidade, para a nação. Então, é essas palavras que a gente tem que despertar no coração dessa geração, sabendo que eles foram chamados para fazer a diferença. Eu te perguntei isso do teu avô, porque eu vejo assim que nós somos uma continuidade. Quando nós entendemos que começou no teu avô, passou do teu pai, veio para vocês, né, para tua família. Então vocês são uma geração de continuidade, de carregar algo que lá atrás foi respostas de oração em muitas casas, muitas famílias. Eu sempre falo, né, amorzinho, que a gente é resposta de oração. Muitas pessoas oraram para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar no Evangelho. De conhecer Jesus. E nós né? temos que dar continuidade nisso, né? Isso, então, igual comentei, né, antes de começar a gravação, meu avô é um dos fundadores da Igreja Batista Betel de Bauru, né? Hoje tem outras, né? Então, meu avô se reuniu com esses irmãos e formou a igreja, né? E eu sou fruto dessa história, né? Uau. Então, vem passando de avô para o meu pai, do meu pai para mim. E se você tem filho hoje, tá assistindo esse vídeo, lance palavras de bênção, sabe? Em nome de Jesus. Se você vê seu filho depressivo, você fala, não, em nome de Jesus, meu filho vai sair dessa situação, meu filho faz parte da geração do avivamento, né? Amém. E isso vai acontecer nos nossos dias, isso precisa ser passado de geração em geração, né? Renuncie a essas palavras, né, de maldição, de doenças psicológicas, psicossomáticas. Exatamente. Rejeite tudo em nome de Jesus, né? Tudo que for falar, diga palavras de bênção, né? Essa geração vai surpreender muita gente. Então isso precisa continuar, né? Transmitindo Jesus de geração em geração, né? E isso vai continuar, né?
até essa geração atual e vai prosseguir até a volta de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, eu tô sentindo assim bastante a presença do Espírito Santo, né? E ele é bem-vindo aqui. Glória. Amém. E é gostoso quando a gente se reúne, sabe, Gabriel? Eu gosto muito de gravar assim os podcasts que a gente grava, porque a história e aquilo que você carrega é transmitido e a gente pode, sabe, depois a gente recebe muitos testemunhos de pessoas que são impactadas por palavras. E eu agradeço, eu quero deixar aqui o agradecimento aos pastores da Lagoinha, que eu esqueci o nome, é o pastor Cleito e pastora Bruna. Pastor Cleito e pastora Bruna, muito obrigado mesmo por autorizar, e a gente fala autorizar porque é importante a gente entender que o reino espiritual a gente precisa sim ter uma cobertura, andar debaixo de uma autoridade, né? A gente fala muito sobre autoridade, a gente também caminha debaixo de autoridade, né? Sabe que é importante ter uma autoridade espiritual, né? Cuidando mesmo do nosso espírito, da nossa parte espiritual. Então agradeço o pastor Cleiton, a pastora Bruna, obrigado por autorizar o Gabriel estar vindo aqui, derramar um pouco daquilo que ele tem recebido na Lagoinha Bauru, né? A gente agradece mesmo de coração toda a igreja, os pastores. E fica o convite também, pastor, né, o pastor Cleiton, a pastora Bruna, poder vir aqui falar um pouco, né, desse projeto lindo que graças a Deus hoje Bauru, né, tem esse projeto da Lagoinha funcionando, acontecendo. E aí eu queria saber, Gabriel, de ti, assim, como que foi essa chegada na Lagoinha Bauru, né? Conta um pouco essa experiência. Como foi a trajetória até chegar lá, né? Isso, também. Isso. Cresci no lar cristão, resumindo aí que a história é longa, né? Até os 15 anos eu fiz parte da igreja Deus e Amor, né? Com os meus pais cultuando e crescendo nesse ambiente pentecostal, né? Que é do manto. Do manto. Eita, glória! E eu comecei ali a trabalhar aos 15 anos, né? O trabalho era no período noturno e comecei a trabalhar. Isso se tornou a prioridade ali e eu fui me afastando, né? Então, aos 15 anos, tive essa pausa aí de ministério 2 anos, né? Porque até os 15 anos também, mesmo na Deus e Amor, né? Eu já auxiliava ali de maneira simples, grupo de jovens, adolescentes, né? Então, era esse ambiente que eu estava, né? Após isso, né? Fui para outra denominação e, resumindo ali, né? Chegou o período de pandemia, né? Eu estava ali tinha terminado um relacionamento, um namoro, que estava intenso, era uma pretensão até de casar, né? Tudo rápido, né? E que me deprimiu, sabe? Eu também não isento ali dos meus erros, de culpa, eu sempre falo, né? E sabe quando você... É um esfriamento. Mesmo com todo esse ambiente, me esfriei. E ali pensando, preciso congregar, né? Então eu fui com essa intenção para a Lagoinha de congregar, né? Participando aquele ambiente de cura, né? Sendo acolhido pelas pessoas, né? Então foi esse ali um recomeço. E os meus amigos ali da igreja, Gabriel, serve? Não vou servir mais, isso não é para mim. Chega. Bem rebelde. Já me decepcionei, já errei, não dá mais. E fui ali, né? Cultuando, né? Cultuando. Se você se esfriou, apenas cultue. Glória a Deus. Né? Esse é um conselho que eu posso deixar aqui. Vá estar em comunhão com a igreja, com o corpo, né? As pessoas ali vão te dar palavras, vão te acolher. Então, esse é um conselho, o início, cultuar. E eu fui nessa intenção de cultuar. Vamos servir? Eu falei, não vou servir, quero só estar dentro da igreja, porque eu fui ensinado, né, que precisava fazer parte do corpo, né? Glória a Deus. Então, essa era a minha intenção. E eu fui participando desse processo de cura, né? E nesse processo eu também fui em algumas conferências. Eu vou cultuar, não quero servir. Essa responsabilidade de servir, eu acreditava que até não era mais para mim.
não é com meus erros, com as minhas culpas, acusação do inimigo que vem na nossa mente, né? E tipo, acabou. Eu fui nas conferências, fui congresso Diante do Trono, fui pro congresso do F-Hope, conferência, porque eu precisava me alimentar, era uma necessidade, né? E eu tive uma experiência no congresso do Diante do Trono, né? Teve um momento de oração da Isenete Rodrigues, né? Intercessora forte. Me lembro do congresso Diante do Trono, ali, aquele momento de oração. Ela pegou e falou assim: ora aí pelo irmão que está do seu lado, né? Porque é o corpo, né? Igual eu já disse, né? E ali eu fiz um amigo, Marcos. Eu ali falei assim: eu vou orar por ninguém, né? Eu não estou em situação de orar por ninguém. Mas o Marcos orou por mim, né? E quando eu fui me dar conta, eu já estava embaixo das cadeiras, assim, totalmente rendido. Uau, assim. Glória a Deus. Eu estava ali no chão, né? Aquele momento de cura interior, assim, tão profundo, né? E ali, passou algum tempo, conversando, contato por WhatsApp com os amigos ali, eles falaram: vai ter o congresso do F-Hope, né? Uma amiga que a gente fez também lá, a Lorena, ela falou: vai ter o F-Hope na PIB de Curitiba, né? E é legal, eles não divulgam preletores, você vem para receber quem tiver aqui, não tem divulgação, né? Não tem uma divulgação. Daí que é bom, né? Não tem marketing, você Tem que vai ir lá por Jesus mesmo, né? por Jesus, para receber uma palavra. E eu fui. E é um congresso de casa de oração, né? É o Florianópolis House of Prayer, né? Nossa. Florianópolis Casa de Oração, né? Que é o que pega os ensinamentos do I-Hope, né? Não sei se eu estou pronunciando certo, né? Meu inglês. Não, mas tá dando para entender de Então, boa. eles têm essa cultura, né, de casa de oração, né? E é intenso, turnos de oração, oração sem cessar, 24 horas de oração, né? Tem ofertas específicas para esse projeto do Ministério do F-Hope, né? Financiadores, né? Então o pessoal pesquisa aí o F-Hope, né? Tem louvores incríveis que nos levam para a presença de Deus. Ô, Gabriel, só uma pergunta. É o mesmo lá do Marco Teles, que gravou com o pessoal lá do... Esse mesmo. Tem um louvor único que está em todas as igrejas, né? Top. Ouçam aí, único, né? Top. Então, é esse grupo mesmo, né? E eu também nesse processo, vou para indo, até que chegou um momento eu comecei. Olha só como o Espírito Santo fala conosco, né? E aí? Você está buscando e vai para onde? Vai fazer o quê? Nesse congresso, eu lá e fui sozinho, sempre fui sozinho, sabe? Porque era uma busca minha. Nunca combinei com ninguém, sempre fui de ônibus, peguei o ônibus e ia. Falei: Gabriel, você é louco, você vai só sem conhecer ninguém, você não conhece os lugares, né? Eu fui numa busca assim, intensa. O Espírito Santo começou a me incomodar, né? E aí, o que você vai fazer? Tá buscando, até que eu parei num corredor e ouvia o som daquele louvor, A Ele a Glória, que inclusive é do Diante do Trono, né? Na recepção ali da igreja, eu falei: então onde está? Da sala de oração. Da sala de oração. E estava funcionando, então era um louvor, um microfone e uma voz. Não tinha show nesse momento, não tinha luzes, não tinha nada. Era só a presença de Deus. E eu entrei nessa sala. Isso que é melhor, né? Ali frustrado, dores emocionais, sentei e fiquei ali ouvindo aquela oração, orando, até que veio uma intercessora. Não sei o nome, não sei quem é, sentou do meu lado. Você quer uma oração específica para alguma coisa? Eu falei assim: eu quero. Esse momento eu com tanta dúvida do que fazer da minha vida, para onde vou, o que vai acontecer. E ela orou por mim. Ela orou e quebrantamento, né? O Espírito Santo vem, nos fala mais uma vez. É como se o Espírito Santo ficasse falando óbvio, né? Se você ouviu o Espírito Santo, obedeça na primeira vez. Pegou aí, gente. Pelo amor de Deus. E nesse processo, né, de ouvir o Espírito Santo, tinha conhecido outros amigos e eles mandando mensagem: Gabriel, o turno já vai começar, vem pra cá, porque estava acontecendo workshops, né? E eu na sala de oração.
olhei a mensagem e fui para lá. Até que eu fui e entrei e estava cantando um louvor também, né, do F. Hope, que falou muito comigo. O início é não descansarei. Era sobre não parar. É bem o que que o Espírito Santo estava falando contigo, né? A resposta. Já estava falando. E o Espírito Santo falando comigo, eu entrei e assisti o culto. E teve um momento também de oração lá. Vem pra frente aqui. Então, eu estava... Até que alguém veio do F, que fazia parte ali dos missionários do F. Hope, se eram os congressistas que estavam ali. Então, veio, colocou a mão nas minhas costas e orou. Eu estava com a camiseta com a estampa fé, né, nas minhas costas. Ele falou, na sua costa está escrito fé. Então permaneça, né, declarando palavras de oração. E aquele momento foi um divisor também, outro divisor assim na minha vida. Voltei para Bauru e ali cultuando, né, buscando a Deus, ia ter o nosso confrajovem na igreja, na Lagoinha. Então, o pessoal ali se organizando para servir, fui ali participar da equipe, só servindo. Teve reunião, e aí você vai fazer o quê? Você vai servir como? Aí vamos ter equipe de intercessão. Então eu participei dessa equipe de intercessão, que nós íamos para a salinha de oração, íamos orar. Oração pelo Confrajovem, pelo Congresso de Jovens. Participei ali orando, né? Ali orando pela igreja, fizemos atos proféticos no quarteirão da igreja. Então, meu ambiente era esse, auxiliando. É oração, porque a oração é para todos, né? Então, independente de ministério, né? Se canta, se louva, se prega, qual é o ministério que qualquer um estiver inserido, a oração é a base, né? Então, eu fiz parte disso, deste momento, né? Oração. E passou o congresso, esse mover de oração, foi eu assistindo o culto, auxiliando ali, né, o staff, né, fazendo aquelas funções simples, né, servindo ali a igreja, e passou o tempo, até que o líder, nosso líder, Isaac, ele falou assim, Gabriel, passou o congresso, você serviu, e a gente queria convidar você para fazer parte dessa equipe de liderança, né? Acho que por conta do posicionamento, de estar servindo. Eu falei assim, vou fazer parte de uma equipe, não tem problema. Porque eu vou auxiliar, né? Então para mim era tudo muito leve, né? Auxiliar, era só simplesmente auxiliar. Fui auxiliando, né? E até que tudo se mudou assim a situação, né? O formato ali do ministério, Isaac ficou liderando o louvor, porque ele era líder de louvor e do Legacy, né, nosso ministério de jovens. Ele ficou com louvor, a estrutura ali toda que estava sendo formada mudou. E o pastor falou, Gabriel, preciso de sua ajuda, né? Muita coisa pro Isaac, né, 2 ministérios. Falei, de mim? Eu preciso que você assuma, né? E nisso o Espírito Santo tinha falado no meu coração enquanto eu tomava banho um dia. O Espírito Santo falou, mostrou a cena do pastor falando comigo. Uau, que glória a Deus. Eu tomando banho, gente, eu participando da equipe, né? E eu falei ali para as meninas, né? Que eu tenho eu fazia parte dessa equipe de auxiliar e essa equipe ela continua, né? Então quem me auxilia é a Maria Carolina, a Beatriz e a Bianca, né? Então a Bianca, ela foi na nossa célula quando ela era pequenininha, a mãe dela e o pai dela levavam ela, a Bianca, filha da Kelly e do Dalber, né? Isso também, mas tem a Bianca Plantier. Achei que era a Bianquinha. A Bianca também, ela faz parte do ministério, ela dança, é uma bênção. A Bianca, sua família é uma bênção. Os pais louvam, né? Incrível. O que dizer deles, né? São bênçãos. A gente ama muito eles. Isso. Então são as 3, né? Bianca, a Beatriz e a Maria Carolina, né? Auxiliando e fazendo parte. Aconteceu essa mudança, né? E eu compartilhei com ela quando o Espírito Santo falou comigo, olha, eu vi assim, né?
Assim, vou conversar, se o pastor falar comigo, vou conversar com ele, vou expor como estou, né? Eu acho que isso é muito importante. Nossa, né? glória a Deus, Expor. isso mesmo. E o pastor chegou no dia, eu estava fazendo também outra era loucura, né? E ia ter um curso do Carisma Start na igreja. Vou contar agora como que o pastor falou comigo, né? O Espírito Santo falou comigo, vamos pontuar aqui para não confundir. O Espírito Santo falou comigo no banheiro, guardei isso, compartilhei com as meninas. Ah, se o pastor falar comigo, vou falar como eu estou me sentindo, né? Eu estava fazendo o Carisma Start, que era uma preparação de líderes, porque a minha intenção era aprender. Eu sempre fui assim, vamos Nunca é demais, né? sempre leve, com leveza, sabe? Nada intencional ou proposital, fazendo. E estava acontecendo às quartas-feiras, né? Pastor sentado ali ministrar pra gente, participando ali de uma reunião que eu permaneci ali no Ministério de Intercessão após o Confra Jovem, né? Porque após o Confra Jovem teve uma turma de intercessão na igreja, que era a escola de intercessão, né? A líder no momento era Simone. Bom, pessoal, vou contar, né, a escola, porque é um ensinamento da Ezenet, né? Baseados, né, na cultura de Lagoinha, né? Os Sim. ensinamentos, né? Eu participei dessa escola, então eu fiquei nesse ambiente de intercessão, que eu considerava que é um ministério ali de bastidor, não sei se eu posso dizer assim, né? Porque é um ambiente... E é o principal, né? Porque eu fui me fundamentando nisso, né? Então era servir de maneira que eu não estava exposto, mas orando, e para mim estava leve, né? Participando assim do ministério de maneira leve, né? Então participei dessa turma, participei desses ensinamentos, permaneci, né? Porque para mim estava muito leve, não era algo que precisava me expor, né? Então, participando, aí teve essa reunião no dia e eu ia ficar para esse Carisma Start, né? Que é o curso ali de preparação. O pastor me abordou ali, falou, preciso. Eu falei assim, de mim. Né? E o pastor falou comigo, aí eu conversei com o pastor. Ó, conversamos, Isaac e eu. Então, já me deu ali o posicionamento. Eu falei assim, amém. Eu só não vou recuar, porque o Espírito Santo falou comigo. E ele falou comigo sobre isso. Eu contei, né, da experiência ali, de como o Espírito Santo falou comigo, então eu não recuei. Então, aceitei, né, esse convite para estar liderando o Ministério de Jovens. Comentei como que foi esse momento. O Espírito Santo falou, então é algo que não dá para recuar quando o Espírito Santo fala tão claramente. Amém. Né? E já estava vindo, né, desses processos, né, de oração em oração, né? Então, acontecendo este trabalhar do Espírito Santo, né? Então, eu aceitei. Então, permaneci participando do Ministério de Intercessão e agora liderando jovens, né? Nossa, então, estou nesse ministério, né? Intercessão sempre acompanhando. Amém. E é uma, né, o Gabriel, e eu vejo assim que é um desafio, né? É como a gente falou aqui, hoje a nossa juventude, ela precisa de muita palavra, né? De palavra assim de direcionamento, condução mesmo, né? De uma juventude que, cara, com certeza vai viver um grande avivamento, né? Nós temos, eu vejo, até, não sei, eu te encontrei lá no Luiz Hermínio, lá, né? E o Luiz Hermínio falou algo interessante, que ele já está vivendo o avivamento, né? Então eu creio nisso, eu acredito também dessa forma que nós já estamos vivendo um avivamento. Agora basta a gente viver esse avivamento de forma coletiva, como ele falou, né? Para ser coletivo, uma coisa que eu falo, e no secreto. Busque onde ninguém vê. Exatamente. Busque no quarto, na salinha escondida. Vá lá, pega a sua Bíblia, leia a palavra de Deus e busque o Espírito Santo. Porque tem muita gente que anseia pela plataforma, pelo microfone, né? E isso eu acredito que não é dessa forma, né? Querendo o microfone.
Eu acho que é querer relacionamento com o Espírito Santo. Primeira coisa, né? Primeira coisa, o Espírito Santo é a base de todas as coisas, né? Então, essa geração é a geração do avivamento, sim, né? Mas precisa buscar o Espírito Santo. Isso. Quando nós buscamos no secreto, ele se manifesta. Aleluia. Ele se manifesta na plataforma, ele se manifesta no presente. Então vamos buscar no secreto, né? O avivamento, ele acontece quando nós buscamos. Porque o avivamento é quando o Espírito transborda, se eu posso usar essa palavra. Mas nós seremos cheios no secreto. Buscar no secreto, relacionamento. Onde ninguém vê, né? Isso, relacionamento com o Espírito Santo. Entra no teu quarto, pega a tua Bíblia, a palavra de Deus, leia, coma a Bíblia, né? E viva isso intensamente com o Espírito Santo. Porque a hora que você pegar o microfone, a hora que você subir na plataforma, o Espírito Santo ele vai se manifestar. Não é mais você daí, não né? Não é. O Espírito Santo vai fazer a obra. Aleluia, ele se manifesta, ele se move. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Chega na sua igreja e fala: Espírito Santo, eu estou aqui disponível. Sabe, o Espírito Santo mova-se entre nós, né? Queremos ver nos nossos dias. Isso. Não é uma saudade dos anos 2000, não, tudo que aconteceu, né? Então, com Ana Paula Valadão, com Nívia Soares, David Killa, essa galera toda, né, dos anos 2000, né? Pode acontecer nos nossos dias, sim. Vamos dar liberdade para o Espírito Santo. Ora, Espírito Santo, quebre todas as barreiras que está impedindo o agir aqui. Espírito Santo, venha como uma onda, como fogo, como um vento. Mova-se entre nós, que barreiras caiam, prisões caiam, correntes caiam por terra, em nome de Jesus. Chega na sua igreja e comece a declarar isso. Espírito Santo, venha sobre essa geração. Manifeste-se no meu dia. Declare sobre sua vida. Manifeste nos meus dias. Eu quero ver. Eu anseio por isso. Eu quero ver cura. Eu quero ver quando dizem: eu vi fogo na igreja, fogo caía do céu, e pode acontecer de novo. Cai fogo do céu quando nós clamamos e reconhecemos o poder do Espírito Santo, o poder de Jesus sobre todas as coisas. Glória a Deus, ele tem o domínio, ele tem o domínio sobre tudo, ele controla a nossa vida, os nossos dias. Reconheçam o poder, né? Porque as pessoas estão agarradas em títulos, em cargos, em funções, e não é sobre isso. O Espírito Santo, ele vai usar o anônimo, o desconhecido, o improvável. Ele se manifesta através dos que ninguém querem, sabe? Aqueles descartados pela igreja. Quando a igreja olha e fala: desse aí não vai sair nada. Vai sair sim, porque o Espírito Santo, ele se manifesta, e é pela misericórdia de Deus. Nós não tínhamos valor nenhum. Nós somos improváveis, e Deus, pela misericórdia, ele se manifesta, né, na nossa vida e através de nós. Né? Então não fique agarrado em títulos. Você fala: se eu fosse líder, ou se eu tivesse com microfone, ou se eu estivesse nessa posição. Não, o Espírito Santo, ele quer usar a tua vida. E ele te usa no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no mercado, dentro do ônibus, na padaria, aonde você estiver. Ele usa a sua vida para dar uma palavra para quem estiver na fila, para o enfermo. Você fica esperando uma oportunidade. Não, as ruas estão abertas, sabe? Vá para as ruas e manifeste, né? Diga, divulgue o nome de Jesus. Ele está curando e ele está transformando nos nossos dias. Clame pela manifestação do Espírito Santo. Glória a Deus, Gabriel. E olha, eu tô todo arrepiado aqui, e o fogo do Espírito tá nesse lugar. Já nem tô à vontade de ficar aqui. Sabe, Gabriel, no chão aqui. Eu vejo exatamente isso que tu tá falando. Nós já estamos vivenciando isso no nosso ministério, na nossa vida. Eu lembro que nós fomos, Gabriel, eu vou contar porque talvez pessoas que vão assistir ainda não assistiram, né, esse testemunho. Mas um dia a gente pegou a nossa bicicleta, a gente foi andar, colocamos uma roupa de ciclista, bermudinha, camiseta, capacete, e fomos orar numa loja da filha
de uma amiga nossa. Da Maria Usma. Da Maria Usma lá, a filha do marido dela. E nós fomos na loja. E nós entramos e aí eles tal, nós com a roupa ali, a gente veio orar e tal, que teu pai pediu pra gente vir orar. E ela ia fazer uma cirurgia, essa moça também. Isso, na segunda-feira, isso era um sábado. E aí a gente entrou na loja, começou a vir um movimento e minha esposa olhou uma moça assim dentro da loja, uma senhorinha, e ela saiu da loja. E minha esposa veio e falou pra mim assim, nossa, eu senti no coração de orar. O Espírito Santo falou pra mim orar por ela. E aí eu olhei assim. E eu não tinha visto a senhora, sabe? Eu não vi que ela tava mancando da perna. Quando ela saiu da loja, assim, o Espírito Santo disse, vai, ora por ela. Eita! E eu olhei a mulher mancando, assim, será que... outra, Só que eu fiquei com a dúvida, assim, no meu coração, será que não é eu que quero ir lá orar por ela, né? Ou se é ele mesmo que quer que eu ore, daí o Michel disse, não, mas primeiro de tudo... porque assim, ó, aconteceu tudo isso, nós entramos na loja e nós tava eu olhei assim, nós com a bermudinha de ciclista, camiseta e detalhe, capacete. A loja é na entrada do Confiança o Flex. Então, um movimento. Tem uma assim, entrada aqui, uma aqui e uma aqui. As três entradas. As três entradas da loja, assim, ó. Aquele movimento de gente passando. Daí eu disse, como que eu vou lá não? E ela me falou. Eu disse, eu vou lá orar. Daí ele veio assim, não, vamos orar aqui, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou ir. Daí eu fui. Não, daí tu falou assim, ó, não, o Espírito Santo me mandou. Eu falei, bom, se ele te mandou, vai. E eu fiquei ali na loja, assim, eu, a moça e o marido dela, na loja olhando, e ela foi. Daí eu falei só assim pra senhorinha, eu disse assim, ó, eu não sei se a senhora acredita. Daí eu pensando, né, será que é eu que quero orar ou é o Espírito Santo mesmo? Daí eu falei assim, não sei se a senhora acredita, mas o Espírito Santo mandou eu orar pela senhora e ela começou a chorar na hora. Chorar, daí eu disse, nossa. E nós olhando, e todo mundo olhando, assim, né, as pessoas passando, eu disse, vão achar que eu tô fazendo alguma coisa pra ela. Daí coloquei ela sentada, assim, tinha um banquinho, ela sentou. Daí eu disse assim, por que a senhora tá chorando? Ela disse assim, não, porque hoje de manhã, quando eu acordei, eu falei, faz mais de 3 meses que eu tô com muita dor no meu joelho. Parece que era uma cirurgia que ela ia fazer, né? E ela disse que ela falou para Jesus, assim, na oração dela, Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, envia alguém teu para vir orar por mim. Daí, naquela hora, eu senti que era o Espírito Santo mesmo. Eu disse, essa oração que a senhora fez, Jesus já lhe curou. Eu disse para ela. E daí eu orei, né? Eu disse para ela, eu vou orar. Não é eu, mas eu sei que é ele através de mim, a senhora vai ser curada. Daí eu orei, a mulher ficou pulando, né? Ela ficou pulando assim, aí ela não conseguia. Foi instantânea a cura. E o marido dela chegou, assim, ela chorando e pulando e corria de um lado pro outro, assim, ó, e eles lá na porta, tudo chorando. Tudo chorando, porque daí a gente, tipo assim, aí tomou o ambiente, assim, o Espírito Santo, e nós também entendemos que a moça também não nos conhecia, que nós fomos orar. Conhecia e nós, direito, imagina, chega alguém de roupa de bicicleta pra orar, é estranho, né? E o Espírito Santo, ele não tem um padrão. Exato. As pessoas querem colocar o Espírito Santo dentro de um padrão. Exato, Gabriel. Ele usa o ciclista, ele usa mecânico, criança, dentista, na tua profissão, na tua área de atuação, no esporte que você estiver fazendo. Ele não tem um padrão, ele não vai usar sempre o de terno e gravata, né? Espera que vai vir o irmão de terno e gravata e vai Bíblia te entregar, embaixo do braço. vai te entregar uma palavra. Depois eu quero te fazer uma pergunta a respeito disso. Ele rompe padrões, ele rompe liturgia. E quando ele quer se manifestar, é independente de lugar. Se ele quiser agir, ele vai agir. Porque o Espírito Santo, ele se move. E ele está aqui, ele está aí na sua casa. Basta você convidá-lo. O Espírito Santo. Se você está enfermo, você não precisa de alguém. Você precisa do Espírito Santo, porque ele se move com cura. Ele se move com libertação. Então convide com ele. Declare palavras nesse momento, sabe? Faça desse momento, desse vídeo que você está assistindo, uma oração. Espírito Santo, haja aqui, talvez na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, talvez você está assistindo dentro do carro nesse momento, mas fala, Espírito Santo, mova-se,
cura, liberta, transforma. Diga nomes aí de pessoas da sua família que você quer que o Espírito Santo alcance. Fala, Espírito Santo, alcance agora onde estiver, porque o Espírito Santo, ele não está preso a ambientes. Ele se move, ele rompe barreiras. Glória a Aleluia, Deus, aleluia. glória a Deus. Gente, olha, que essa presença que está aqui nesse lugar tome a tua casa, o ambiente Invada que tu aí a estiver casa de ouvindo vocês. aí, Em nome porque de tá um Jesus. ambiente aqui de glória mesmo, Em nome a de presença Jesus. real do Espírito Santo. E eu lembrei, Gabriel, nós estamos entre alguns amigos, nós estamos meditando no livro de Atos. Sim. Toda quarta-feira a gente está sentando numa mesa, até o nome é mesa. Nós estamos sentando numa mesa e, cara, abrindo as escrituras. E um tema, né, que a gente conversou foi a vinda do Espírito Santo em Atos 2. E o que nos chamou a atenção, assim, naquele dia onde a gente estava conversando, é que a Bíblia vai falar que eles estavam reunidos, sentados ali num lugar. E nós sabemos, né, que já tinham passado 10 dias. Então, provavelmente, tinha gente cansada de alguma forma ali. E a Bíblia vai falar que, de repente, eu gosto dessa expressão de Atos 2, que de repente, né, fala assim, ó, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa. E é como, quando tu estava falando aqui, me veio esse texto. Talvez tem pessoas que vão assistir e estão num momento de tristeza, num momento de angústia, e elas estão cansadas, talvez, dizendo, para mim acabou, como o Gabriel falou aqui, né, Gabriel? Chegou um momento de, eu não posso ser usado, né? E isso é um pensamento que o inimigo coloca na mente, que lança na mente, ou que talvez até mesmo de pessoas que estão buscando algum título. Você não precisa de um título. Você precisa do só Espírito dele. Santo. Exatamente. Não de um título, mas sim do Espírito. Porque o Espírito Santo, ele, cara, é ele que pode todas as coisas. É ele que pode nos dar uma alegria. É ele que pode nos colocar em lugares. É o Espírito Glória Santo. a Deus. Como o Gabriel falou no testemunho dele, que o Espírito Santo já tinha falado contigo. Exatamente. Quando nós meditamos em Atos 2, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, qual é o comportamento dessas pessoas? Como essas pessoas estavam se comportando nesse dia? Uau. Eu fico meditando, o que nós temos que fazer? Né? Ficamos assim, nossa, como um vento veio, foi tremendo, e ficamos meditando na grandeza do momento bíblico. Mas e hoje? Como nós temos que nos comportar? Como nós temos que clamar pela presença, o que nós precisamos fazer, né? E as pessoas estão preocupadas em plataforma, como já conversamos, títulos, não é isso, né? Se posicione para que o Espírito Santo se manifeste. Aleluia. É mais glória. sobre posicionamento, né? Se posicione. Fala, Espírito Santo, é um convite. Espírito Santo, eu estou aqui glória a disponível. Deus. Então Aleluia. venha e haja. Venha agir no nosso meio, na nossa vida, na nossa igreja, sabe? Desperta a igreja, desperta essa geração para o que está acontecendo. O Espírito Santo, ele quer se mover, mas nós temos que dar essa liberdade, né? Nós estamos presos nos nossos dogmas, né? Eu não sou teólogo, né? Então as palavras às vezes me falham, né? Então nos nossos padrões, né? Na nossa liturgia, então rompe isso, né? Você acha que o irmão de calça jeans e camiseta não pode ser usado? Né? Não é sobre roupa, não, viu? Nós temos que nos vestir com decência, sim, né? Mas o Espírito Santo, ele não vem de terno e gravata, como já falamos, né? Às vezes vai ser um irmão andando de bicicleta, né? Uma pessoa dentro da padaria, dentro do mercado. Você vai falar, não, aqui não é ambiente de oração. É sim, é ambiente. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo em todos os momentos.
né? Não é só dentro do templo, né? Em todos os lugares, né? O Espírito Santo falou comigo num banho. Então, o Espírito E é o lugar Santo... que eu mais gosto, assim, de orar é no banheiro. A gente coloca a nossa playlist ali, né, do Spotify e coloca ali aquele momento onde ninguém nos incomoda e o Espírito Santo, ele fala conosco, né? Ele vai dando direções, né, do que fazer, de como falar. Às vezes nós temos que ter uma conversa no dia seguinte, fala, Espírito Santo, o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Porque se nós usarmos nossos comportamentos, nossas falas, às vezes o conflito aumenta, né? Então, que nossas palavras, nossos posicionamentos sejam direcionados pelo Espírito Santo em todo o tempo, né? Em todos os lugares. Então, vamos buscar isso. O que o Espírito Santo quer que eu diga? O que o Espírito Santo quer que eu faça? Então, é sobre a liberdade do Espírito Santo em todos os lugares. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E qual que era a pergunta que tu ia fazer, amorzinho? Era sobre isso que ele tava falando da roupa, né? Se às vezes as pessoas não ficam te julgando, assim, te falando alguma coisa, nossa, mas tu, né, líder de jovens, ficou falando assim, não? O maior julgamento que eu possa ter recebido foi de mim mesmo. Glória a Deus. Porque eu olhei pra mim e falei, acho que não é pra mim. Olha pra mim, sou todo estranho, esquisito, né? E eu tive uma palavra, eu fui numa conferência na igreja Restaurar. Teve uma imersão, né, de jovens e adolescentes. Convidei um adolescente para ir, vamos lá cultuar na igreja, né? Acho que foi 3 dias, né? 2, não me lembro, eu participei de 2, na sexta e no sábado. E eu fui na sexta-feira à noite e o líder dos jovens adolescentes, acredito que o nome dele é Renato, se não me falha a memória agora. Careca? Isso. É o Renato. Amigão meu, cara. Renato é uma gente boa. O Renato. Eu estava ali no culto, teve aquele momento, vem aqui na frente. Eu de novo, né? Senhor, o que o senhor quer fazer? Fazia uma semana que eu tinha assumido a liderança ali, né? Fazia uma semana da liderança dessa imersão, fazia uma semana. Eu estava ali e falei, Senhor, uma igreja batista, olha pra mim, eu sou esquisito. Será que o senhor vai me usar? Eu fiquei ali na cadeira, os jovens todos se lançando, né? E eu fiquei ali no meu lugar, de repente, o Renato, ele veio fazer uma oração para mim. Foi uma oração tão simples e natural. Ele chegou em mim, eu estava ali, ele veio orar e falou assim, você é estranho, você é esquisito, mas o Espírito Santo te ama desse jeito. Uau, era bem o que tu estava falando. Exatamente. Bem que ele usou pensando. as palavras que eu pensei. Glória a Deus. Não tem dúvida do que foi o Espírito Santo. Eu não falei para ninguém. Então, desde então, eu me coloquei dessa forma, dessa maneira, com o meu cabelo, com a minha roupa, com o meu estilo, e é assim. Então, se alguém me julgar, sinto muito. Eu não vou mudar. Reclama pro Espírito Santo. É isso aqui, né? Mesmo, né? O Espírito Santo vai usar dessa maneira aqui. Porque o que importa é o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa vida com Deus. Amém, viu? verdade. As nossas vestes, sim, discretas, nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas vamos ter discernimento, vamos ter sabedoria, né? E não prenda o Espírito Santo dentro de um padrão. Amém. Ô, Gabriel, tu falou, eu lembrei de quando Jesus, né, ele tá lá falando de João Batista, quando os 2 discípulos de João Batista chegam até Jesus, e o questionamento foi, né, Jesus fala, o que vocês foram ver? Vocês foram ver lá o que é um caniço agitado no vento e tal, né, no deserto, e ele fala isso. Os reis, vocês vão ver nos palácios, gente bem vestida, e ele começa a falar, né, João, a maneira que João se vestia. Então é interessante, e João, ele fala, olha, dos nascidos de mulher não existe um maior que João. Exatamente. Podemos até ir mais profundo. Jesus. Também, exatamente. Jesus coroado de ouro, de coroa, lindo, né? Rei, de capa. Mas Jesus veio de maneira simples. Isso, exatamente. Jesus é simples. Jesus não precisa de show. Jesus é simples. Verdade. Ele até procurou, José e Maria até procurou lugares.
Mas onde Jesus nasceu? Uma estrebaria, né? Jesus é simples, não fique preocupado, né? Às vezes tem pastores que preocupam com o tamanho de igreja, com estrutura, se tem luzes, se tem tela, se tem projetor, se tem LED, se tem um microfone bom, né? Lógico, queremos qualidade, queremos, mas não, o Espírito Santo não está preso a isso. A Mais estrutura, né? importante É verdade. é a presença. Né? Exatamente. Então, não é uma estrutura ali de móveis, né? Queremos qualidade? Isso é humano, né? Mas se você não pode ter essa estrutura no momento, se preocupe em dar liberdade para o Espírito Santo. Reúna ali dentro da tua casa, da tua sala, reúna seus amigos, sua família e cultue Jesus. É como a igreja primitiva fazia, de maneira simples. Reúna todo mundo. Vamos aqui louvar o Senhor. Pegue seu violão, vai lá para a sua sala. Vá ter intimidade de maneira simples, porque o Espírito Santo ele vem dessa maneira, e quando você menos perceber, ele veio como uma onda, glória! Uma onda gigante. Aleluia. Eu falo digamos assim, de maneira feroz. Ele vem dessa maneira, né? Ele rompe tudo. Então não fique preso a padrões, não, a técnica, a qualidade. O Espírito Santo é além de tudo isso. Aleluia, Amém, glória a Deus. E, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Que eu até te falei, eu digo, essa pergunta ninguém escapa aqui. Nesses dias, assim, cara, qual palavra que tem queimado no teu coração, assim? Uma palavra que tu diz, Michel, essa palavra, cara, tá queimando no meu coração. Olha, é uma palavra que sempre gera no meu coração, né? Quando, inclusive, eu falei disso no nosso pré-confra jovem que teve esse ano, que foi do comportamento da igreja, como que a igreja, né, está, né? Então, hoje, o que queima no meu coração é arrependimento. Se não tiver arrependimento, não vem avivamento. Então, se você quer viver o avivamento, viva o arrependimento. Arrependimento de comportamentos, de atitudes, falas. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida, mas se arrependa de tudo que foi errado. Se arrependa, transforme a sua vida para viver o avivamento de Atos 2, dos nossos dias. Então vamos começar com arrependimento, vamos entregar tudo aos pés do Senhor, a nossa vida, e recomeçar. Eu estou planejando uma experiência na igreja e vai se chamar Reset. É começar de novo. Delete tudo que você fez. Às vezes você falou, eu errei tanto, não tem jeito mais para mim. Tem jeito, tem Deus, esperança. Tem jeito, né? E recomece com Ele. Talvez você agiu até hoje com as suas atitudes, com o que você queria, correndo atrás até dos teus sonhos, os sonhos lícitos, mas às vezes ele se tornou a prioridade da sua vida e tomou o lugar que era para ser do Espírito Santo. Entregue até seus sonhos para o Espírito Santo. Espírito Santo, faça na minha vida somente o que o Senhor quer que aconteça. Às vezes a gente fica correndo atrás de bens, de sonhos, planos, projetos. As pessoas falam, Gabriel, qual que é o seu projeto? Meu projeto é viver com o Espírito Santo. E ele vai fazendo. Ele vai fazendo, dele, ele vai dando direções, posicionamento. Hoje, o fato de eu estar aqui com vocês, eu creio que é o Espírito Santo que nos moveu para nos conectar. Né? Não existe coincidência. É tudo pela vontade do Espírito Santo, a nossa vida, os nossos dias, cada minuto. Nada fugiu do controle de Deus. E se você pensa que fugiu, você fala, Gabriel, aconteceu algo terrível na minha vida e Deus se esqueceu de mim. Deus, ele pega essa tragédia na sua vida e usa para a glória do nome dele. Glória a Deus. Ele muda a sua Aleluia, situação, Jesus. Se é o luto, Glória se é a depressão, Aleluia. o que é que está Glória acontecendo? Levante-se agora dessa prostração, levante a cabeça e prossiga, porque muitos verão a glória de Deus através da sua vida onde você estiver. Vão olhar para você e falar, ué,
Estava lá todo deprimido, caído. Foi Jesus que levantou. Glória! Jesus é que Aleluia! nos levanta e transforma a nossa história. Se Aleluia! você está preso em vícios, drogas, prostituição, pornografia, seja lá o que for, muda a sua história. Glória Deixa a Deus. o Espírito Santo mudar a tua vida por Glória a completo. Deus. E ele vai restituir a tua vida. E você vai ter um testemunho para a glória do nome de Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Olha, queridos, você está participando, né, desse podcast junto aqui com a gente. Que a presença, a minha oração hoje é essa, que a presença que está nesse lugar alcance a sua casa e o seu coração. E para que você entenda o que a gente está falando aqui, que o Gabriel falou sobre arrependimento, me saltou a palavra de João Batista. A Bíblia fala que João Batista ele estava, né, pregando um batismo de arrependimento e tinha um porquê desse batismo. E fala assim, para o perdão dos pecados, amados. Isso glória. é muito forte. O batismo do arrependimento, para que a gente tenha o perdão dos pecados. Como o Gabriel falou, talvez tem pessoas que estão presas em alguns vícios, em algumas dificuldades de libertação. Mas se você hoje, que está ouvindo esse podcast, que está assistindo isso, você não está assistindo em vão. E nós não estamos aqui para passar um tempo. Não, nós estamos aqui para transformar vidas. Esse é o propósito. Por isso até o nome, orando até que algo aconteça. Porque nós acreditamos, queridos, nós acreditamos que essa palavra, ela tem o poder de transformação. A palavra tem o poder de mudanças. Então, se você está escutando que esse batismo de arrependimento alcance o seu coração, alcance a sua mente e você seja transformado por esse batismo em nome de Jesus. Amém? É onde você estiver agora. O Espírito Santo está aí com você. Glória. Talvez você Aleluia. esteja esperando um culto da noite, do domingo. Não, o Espírito Santo ele está aí, ele se manifesta aí onde você está. Entrega a sua vida agora para Jesus. Se arrependa de tudo. Tenha uma nova vida. Se lance. Fala, se você já percorreu tantos caminhos, já não sabe mais que direção seguir. Entregue-se a Jesus agora. Se lança, se rende em nome de Jesus e recomece uma nova história, uma nova vida. Que a tua vida seja motivo de exaltação do nome de Jesus, a glorificação do nome de Jesus através da sua vida. Se renda, diga: Espírito Santo, eu te convido. Jesus mora dentro de mim, mora no meu coração. Talvez você está preocupado aí com a sua roupa, com as suas vestes. Só se lance e o Espírito Santo ele vai completar a obra na tua vida. Ele vai falando para você de que maneira que você vai se vestir, para onde você vai, os lugares que você frequenta. Ele muda tudo, ele muda a rota, ele faz de novo. Convide o Espírito Santo, faça nos meus dias, eu quero ver a tua glória, manifeste-se aqui, em nome de Jesus. Venha, muda a nossa história, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória, meu Deus, coisa maravilhosa, coisa boa, queridos. Que essa presença invada a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Meu Deus, Gabriel, que coisa boa, Gabriel. Obrigado, cara, por ter aceitado esse convite e trazer algo assim tão especial para o nosso coração. E a presença, cara, eu não quero sair daqui. Então não é o fim, não estou dizendo isso pro fim, mas tá tão maravilhoso, sabe, esse bate-papo de saber, sabe, Gabriel, que o Senhor fez algo no teu coração, que o Senhor tirou alguém, talvez, até como tu falou, usando as tuas palavras, eu mesmo me condenava. Então o Senhor te tirou dessa autocondenação para te levar a um ambiente de transformação e cura. Eu tenho a certeza que muitos jovens, Gabriel,
muitos jovens vão, sabe, ser alcançados através da tua vida. Muitos jovens, a juventude, cara, eu fico feliz de Bauru ter pessoas como você, né, como alguns outros líderes que a gente conhece, que tem esse coração voltado para conquistar territórios onde muitas pessoas têm matado com palavras. Então, que as tuas palavras, Gabriel, elas tragam vida para essa juventude, para esses adolescentes. Nós precisamos de pessoas como você. Como o Espírito Santo levantou pessoas como você para trazer vida para esses jovens. Que o Senhor continue te usando, Gabriel, de forma extraordinária. Que tu flua de maneira sobrenatural, que haja um crescimento sobrenatural sobre a igreja da Lagoinha de Bauru, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Eu só preciso dizer que não é sobre o Gabriel. Aleluia. Sabe? Talvez você olhe e fale, queria falar bonito, queria... Nem eu, às vezes, acho que eu falo bem, porque o Espírito Santo ele não vem assim para quem fala bonito. Se você se sente limitado, o Espírito Santo é para você, especificamente para você. Se você acha que você não é capaz, porque não é o Gabriel. Quando você entende que não é sobre nós, é tudo sobre ele. Aleluia. É tudo sobre ele, é tudo dele, é tudo para ele. Ele se manifesta, mas reconheça o poder de Deus. Amém. Reconheça o poder de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, entendeu? Aleluia. Não é glória sobre a o Gabriel, Deus. não é o Gabriel que é assim, não é o Gabriel que fala assim. Só, nossa, como o Gabriel fala, como o Espírito Santo move no Gabriel. Não, ele também move em você, se você der Glória a liberdade. Deus, aleluia, E você Jesus. também pode receber a presença dele aí. Glória Isso a é Deus. para todos, basta apenas estar disponível. Não é sobre o Gabriel, né? Que o Gabriel suma, que o Gabriel desapareça e que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia. Sempre. Né? Então, quando a gente Glória entende a Deus. isso, ele começa a se manifestar. Glória a Deus. Aí você fala do avivamento. Como que vem? É uma brasa aqui, outra ali. Quando você vê, incendeu. Porque eu sou apenas um pedaço de gravito, viu? Um pedaço de madeira velha que pode ser queimada, mas quando nos juntamos, nos tornamos uma fogueira, entendeu? O Gabriel Glória a Deus. não aleluia. tem valor de nada. O Gabriel ele é só um humano, falho, pecador. E quando nós reconhecemos o poder de Jesus, é o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, dê liberdade para isso. Eu vou ficar falando toda hora a mesma coisa. Reconheça o poder de Jesus, porque Glória a Deus. e você vai ser essa tocha. glória a Deus. Aleluia. Você, Aleluia. onde você passar, você vai gerar transformação. Mas você precisa estar com o Espírito Santo e não com o microfone na mão. Aleluia. Entendeu? Glória a Se Deus. você estiver no Espírito Santo, você tem tudo. Então não a fique Deus. preso a microfone, não. Comece Amém. aí onde você está e Glória vá a se Deus. Aleluia. alastrando. Porque o fogo, quando pega, ele vai queimando tudo, Glória sabe? a Deus. Tudo, ele vai Aleluia, queimando. Aleluia. Então eu sempre falo que o Espírito Santo ele vem como fogo, vem como vento, ele vem como uma onda feroz, como uma tempestade. E quando o Glória Espírito a Deus. Santo vem, nada detém. Então dê esse espaço para o Espírito Santo na sua vida. Aleluia, meu Glória a Deus, Deus, glória aleluia. a Deus. E é exatamente, é isso, sabe? Igreja, amigos, quem estiver assistindo, é sobre isso. É sobre dar mesmo o lugar, deixar o Espírito Santo tomar mesmo a sua vida, tomar os seus pensamentos, tomar o seu coração. Deixa que o Espírito Santo, como o Gabriel falou, venha com esse fogo que vai queimar e vai refinar. O fogo refinador do Espírito Santo, que vai purificar a sua mente, vai purificar o seu coração. Vou até deixar minha esposa falar um pouco aqui, né? Tá orando em línguas aqui, já tô queimando aqui, hein? Tá muito forte aqui, gente. Vontade de jogar no chão, assim mesmo. Muito forte a presença. Nossa, Gabriel, sem palavras assim mesmo. O Senhor te escolheu para estar aqui mesmo. Glória Eu só a preciso Deus. dizer uma coisa. Quando você disse do fogo purificador, me lembrei do vaso.
Talvez tem gente que errou, talvez tem gente que pecou, talvez era que alguém falava assim, nossa, era um vaso de Deus, né? E talvez você se encontra nessa situação, talvez de pecado, desistiu na caminhada. E isso é para você também. Reconheça e volte hoje também. Amém, em nome se você de Jesus. serviu, se o Espírito Santo manifestava através da sua vida e você acha que não manifesta mais, volta hoje. Em nome Reconheça de Jesus. hoje. Venha, né? O vaso, o Espírito Santo ele quebra, ele faz de novo e passa pelo fogo e glória. te transforma, porque Glória a o Deus. fogo que purifica, Aleluia. ele transforma a sua Aleluia. vida. Glória a Então, se Deus. você Aleluia. desistiu, volte hoje. Glória Ainda a tem Deus, em tempo nome para de sua Jesus. vida, tem tempo para sua história de e Jesus. comece Amém, de Jesus. novo em nome Em de nome Jesus. de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu Olha, queria fazer a última pergunta pode. aqui. Opa. Posso fazer? Então, eu queria fazer uma pergunta assim para ti. Qual o teu maior sonho? Pode ser pessoal, ministerial, espiritual. Meu maior sonho quando se fala de Espírito Santo, eu quero ver nos meus dias geração transformada, uma geração Amém. incendiada. Glória Se eu ver isso nos meus dias, eu realizei a minha vida. Glória a Deus. Eu posso dizer Uau. que eu vi. Uau. Eu quero viver Ei. isso. Ei. Oh, Deus. Eu quero ver a manifestação nessa geração. Aleluia. Eu quero ver a minha geração transformada. Essa geração que muitos disseram que é a geração mimimi, que é a geração Nutella, não vai acontecer. Mas, em nome de E eu Jesus. quero ver isso. Que o Espírito Santo me permita ver isso. Eu quero ver isso nos meus dias. Como foi em Atos 2, como já lemos aqui. Eu quero ver mais uma vez. Eu não quero viver de uma saudade. Não, eu quero ver nos meus dias. Amém. Eu quero ver, esse é o meu Glória a sonho, Deus, eu creio, uma Senhor, geração eu que creio. se rende, uma geração que busca o Espírito Santo, que é onde a gente entrar, tenha uma adoração, tenha arrependimento, tenha cura. Eu quero ver também cura, sabe? Quando você via lá os aleijados andando, os cegos voltando a enxergar, os surdos ouvir. Sabe, eu quero ver isso. Esse é o meu sonho. Se isso acontecer, eu posso olhar para Deus e falar: eu realizei o meu sonho. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Tua presença é tão real, Espírito Santo. Nós podemos sentir o teu toque, Senhor. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai. E a nossa oração nesse momento em concordância, Pai, é que essas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse podcast, Pai, possam ser tocadas por esse fogo, Pai. Ô Espírito Santo, toca, Senhor, na nossa geração, Pai. Que os nossos olhos contemplem a nossa geração queimando pelo Senhor, Pai. Incendiada, Senhor, alcança essa juventude, esses jovens, Pai, coloca, Senhor, o desejo, desperta, Senhor, a nossa geração, Pai, abra os nossos olhos, Pai, que nós possamos enxergar, Pai, que nós possamos olhar através do Teu olhar, Jesus, através do Teu coração, Pai, batiza-nos com esse batismo de arrependimento, mas também com batismo de amor, Pai, que nós possamos ser batizados com Teu amor, Pai, que o Teu amor, Senhor, seja real nos nossos corações e na nossa geração, Pai. Todas essas pessoas que vão assistir, Senhor, que sejam alcançadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Alcança cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também, Senhor, pela vida, Senhor, do Gabriel, Pai.
que esse jovem que o Senhor levantou, Senhor, para essa geração, para essa juventude, Pai. Nós oramos, Senhor, pela Lagoinha Bauru, Senhor, pela igreja da Lagoinha de Bauru, por cada líder, por cada, Senhor, por cada um que está ali, Senhor, dedicando a sua vida naquele lugar, Pai. Alcança, Senhor, essa igreja, Senhor, derrama cada dia mais do Teu Espírito sobre a vida deles, Pai. Nós oramos agradecendo, Senhor, pelos pastores, pela liderança, Senhor, que nos abençoou com a presença do Gabriel nesse lugar, Pai. Nós te adoramos, Jesus, nesse lugar, adoramos o Senhor nesse lugar, Pai, e nós oramos sabendo que algo vai acontecer, Senhor, e nós queremos participar, Senhor, de tudo que vai acontecer, de tudo que o Senhor ainda vai fazer nessa geração, Pai. Que os nossos olhos, assim como o Gabriel falou, que os nossos olhos contemplem, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, obrigado por essa noite, Espírito Santo. Obrigado por esse momento que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigado, Senhor, por esse alimento nessa noite, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Gabriel, sem palavra, irmão. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, mano. Deus abençoe tua vida, tua casa. Queridos, queima aí onde você está. Sabe que você, ao desligar aí, continue orando, continue declarando sobre a sua vida. Até que algo aconteça. Orando até que algo aconteça. Não pare, não deixe que o momento te paralise. Mas saiba que o Senhor, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida, Ele entregou a sua vida por amor a mim e a você, querido. Então não pare nas dificuldades, não pare nas palavras contrárias, mas prossiga, creia, acredite que o alvo, que é Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer te usar para essa geração. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Quero falar aqui, estou aqui sem palavras, de tanto forte a presença aqui do Senhor mesmo. Quero agradecer cada um aí de vocês, que o lar de vocês sejam invadido mesmo com o poder da glória do Senhor que estamos sentindo aqui. E em nome de Jesus, não desistam dos sonhos de vocês. Orando até que algo aconteça, essa programação o Senhor colocou no nosso coração e eu creio nessa palavra que nós vamos continuar orando até que algo aconteça, até que esse avivamento que já estamos vivendo chegue na sua casa. Tudo isso que a gente está falando aqui, de ver pessoas enxergarem, nós já estamos vendo, nós já estamos vivendo esse momento, paralíticos andarem, já estamos vendo. Nós já estamos vendo tudo isso, nós queremos que vocês também vejam, que os olhos de vocês sejam abertos, que os ouvidos de vocês sejam abertos espiritualmente, em nome de Jesus, que a salvação chegue à sua casa, em nome de Jesus nós oramos para que cada um de vocês sejam impactados com o poder da glória do Senhor. Amém? Amém. Ô, Gabriel, só queria agradecer mesmo, sabe, por esse momento, por esse dia. Glória a Deus. Todos os momentos da nossa vida é para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Se isso aqui aconteceu hoje, é para a glória de Deus. Que pessoas sejam alcançadas. Amém. Que você se esqueça de mim, mas que se lembre do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus mesmo. Gente, olha, a gente vai acabar aqui, mas, como eu falei, continue aí, sabe? Ore até que algo aconteça. Deus abençoe. Obrigado Espírito Santo, como o Gabriel falou, que a gente possa ser esquecido, mas que o Espírito Santo seja lembrado na sua casa. Sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe.
continue, prossiga. Eu acho que do maior aqui, o que a gente aprendeu aqui é: dependa do Espírito Santo, acredite no Espírito Santo e confie no Espírito Santo. Um beijo no teu coração. Que Deus abençoe. Amamos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Com Orando Até Que Algo Aconteça podcast. E também não esqueçam de deixar o seu like, curtir esse vídeo, comente aí qual a experiência que você teve assistindo esse vídeo, que eu creio que vai ser incrível na sua vida, vai ser um momento maravilhoso mesmo na sua vida. E não esqueçam de compartilhar se você foi edificado com esse podcast. Amém? Amém. Beijo no coração. Amamos vocês. Deus abençoe. Beijão.